Daqui 4 anos, você acha que vai ser possível a gente ter um nome que possa bater de frente com esses caras aí, que tá sedento pelo poder? Olha, eu acho que a gente precisa, né, desse nome, obviamente, como você cita, e tem muitas preocupações sobre como a gente vai aglutinar, porque o Lula, ele é uma figura internacional, né? O cara conseguiu bater o próprio recorde de votos, né? O líder de esquerda, ouso dizer que um dos mais conhecidos do mundo. E ter uma liderança desse tamanho não é para qualquer um. Então, acho que a gente tem 4 anos de muita correria para conseguir formar uma liderança popular que tenha e que alcance tanta gente quanto o Lula. Porque o Lula hoje, né, acho que não hoje, não só hoje, mas há muito tempo, é maior do que o partido em que ele é afiliado, né, o Partido dos Trabalhadores. O Lula é muito maior do que o PT. A eleição de 2018 nos provou isso também. Teve muita gente que falou o seguinte: se fosse Lula, eu votava no Lula. Como não é Lula, eu vou votar Bolsonaro. Teve muito voto que a gente não conseguiu transferir para o Haddad, apesar de Haddad ser uma figura muito importante, né, e ser o grande ministro da Educação que colocou o jovem negro e indígena no ensino superior, né, a partir das pautas e lutas do movimento estudantil que levaram essas reivindicações. Então a gente tem essa dificuldade de migrar, de ter um nome grande, e eu acho que a gente tem ainda uma dificuldade de ter espaço para isso. Você me pergunta, né, você acha que a gente consegue? Olha, eu acho que a gente consegue, mas eu acho que a gente vai ter que batalhar muito, correr muito, conseguir emplacar logo, né, não só um, mas nomes importantes para a política brasileira. Porque, olha, a gente conseguiu eleger Lula, mas a gente teve uma perspectiva bem frustrada, né, de eleger mais deputados de esquerda, por exemplo, no Congresso Nacional. Sim. Então, assim, eu acho que a gente ainda não está conseguindo levar e ter essa preocupação de que nós precisamos alavancar não só uma, mas várias figuras da política brasileira. Não se governa sem um Congresso Nacional, né, que ande, por exemplo, com as suas pautas e tudo mais. É óbvio que o Lula é um grande cara que consegue aglutinar muita gente, né? E eu acho que nós vamos conseguir avançar a partir de muita coisa, mas digo que nós poderíamos ter eleitos mais deputados federais do nosso campo, por exemplo. Então, eu acho que a gente consegue, mas eu acho que vai ser um trabalho muito árduo e que precisa ser entendido como um trabalho no plural. Não pode ser só uma figura, precisam ser várias figuras. 2024 está aí, nós precisamos ganhar as prefeituras, principalmente dos principais estados, né? Nós precisamos apresentar outra perspectiva para o nosso povo, nós precisamos ter mais nomes de esquerda, e digo isso, né, que acho que vai ser difícil, principalmente para nós, povo negro dentro da política. Porque, assim, gente, não está escrito quantas vezes eu sofri racismo dentro da política, dentro do nosso campo. Porque às vezes as pessoas elas querem falar por nós, mas elas não querem deixar a gente falar. Sim. E eu não tenho vergonha, medo, preocupação de falar isso, porque nós vivemos um sistema capitalista, nós vivemos num espaço onde o racismo ele é estruturado, então as pessoas elas têm muito disso, principalmente na criação delas, e elas reproduzem o racismo em qualquer que seja o espaço que esteja. Então, muitas vezes na política, apesar da formação, ainda tem muito da reprodução do que é o racismo, principalmente no nosso campo também, né? Porque as pessoas elas vão, enfim, entendendo, estudando. E eu acho que é muito importante, mas diversas vezes, né, companheiros brancos já bateram no meu ombrinho. Mas pra que você quer falar aqui? Já falou, uma pessoa negra falou 2 minutos, né? Então, assim, quantas vezes numa mesa todo mundo fala 5 minutos e você fala 1 minuto? Então, assim, é um tempo de fala menor, é um medo, insegurança, porque ter mais jovens negras na política significa, sim, perder espaço para homens brancos que estão historicamente há muitos anos aqui, Sim. né? Porque a gente quer ocupar esse espaço, a gente quer mudar esse espaço. Então isso estremece também muita gente, tanto de direita quanto de esquerda, porque tem muita gente que ainda não conseguiu assim se aliar o bastante para, sabe, sou antirracista, porque ser antirracista não é você postar uma nota a cada jovem negro que morre no Brasil. Inclusive, não é a cada jovem negro, porque a gente é assassinado a cada 23 minutos, mas digo a cada caso que vem à mídia, né? Então, acho que falta um pouco disso. E digo isso porque eu acho que essas figuras que precisam surgir, não só em 2024, que precisam ser alimentadas para a gente conseguir ter, né, bons substitutos, inclusive, até para a próxima eleição presidencial, se isso se concretizar, né, se Lula não for candidato à reeleição, precisam
ser negras. Sim. Nós já passamos da hora de ter um presidente negro no Brasil, por exemplo. Sim, porque eu mesmo, mano, confesso, apesar da minha admiração muitas vezes pelo Haddad, as eleições de 2018, quando o PT insistiu na candidatura dele, eu fiquei puto, tá ligado? Eu fiquei puto, que eu falei, porra, mano, eu acho que não era o momento, por exemplo, se eu não me engano, as pesquisas indicavam que o único capaz de vencer o Bolsonaro era o Ciro Gomes, tá ligado? Ali foi o momento que, porra, que eu achei que o PT tinha que ter tirado o time de campo, né? Já que ele mesmo veio aqui, o Haddad, ele falou assim, não, mano, a gente não liga pra essa substituição de poder, tá ligado? Eu acho que ali era o momento exato de estacionar a chuteira e deixar o cara jogar, tá ligado? Por mais que eu não goste do Ciro também, mas o que tava em risco, né, era muito maior. E, porra, esses 4 anos aí acabou provando que se isso talvez tivesse acontecido, não estaríamos, né, passando por tudo isso que a gente passou. Eu acho que a gente tem que ter um esforço muito grande. Porque eu falo disso assim tranquilamente, abertamente, porque nós temos divergências dentro do nosso campo como qualquer outro. Né? Nós somos partidos diferentes, nós somos movimentos diferentes, nós somos entidades diferentes. Então, nós temos também divergências. Apesar de uma convergência nos unir, né, nós temos divergências também. Então, a convergência, digo, é obviamente a defesa do Brasil de um país mais justo para nós, né? Então, eu acho, sim, que falta muito de nós o espaço, acho que falta muito de nós a humildade, muitas vezes, para conseguir entender. Acho que as nossas leituras, né, de conjuntura devem ser mais ligados, inclusive, em especial, né, ao povo sempre. Acho que a gente conseguiu fazer muito isso nessa eleição. Por isso que eu digo, o Lula fala muito isso, né? Eu me revigorei. Assim, foi uma campanha, foi um programa de governo construído de fato por muitas mãos. Por isso que eu digo para você que, para mim, assim, foi uma das campanhas mais bonitas que eu já vi, mas historicamente foi uma guinada que o movimento negro, inclusive, apontava muito antes, e ele conseguiu, assim, fazer muito essa autocrítica, né? O que nós precisamos melhorar. Então, assim, o programa de mulheres foi construído a partir de uma reunião com os movimentos sociais de mulheres, né? O programa de negros foi construído a partir de uma reunião gigante com os movimentos negros. Então, acho que foi muito legal. Mas eu acho que a gente precisa, sim, ainda tem muitas figuras que precisam de espaço no nosso campo. Cito aqui tranquilamente, né, que nós precisamos ter mais visibilidade, que nós precisamos ter mais camaradagem, companheirismo, né, e alavancar essas figuras, né, porque, como disse, eu acho que para além da gente ter essa figura que consiga substituir e ser tão grande, né, quanto Lula, que na minha opinião deve ser uma mulher negra, nós precisamos de figuras também, né? E eu acho que o resultado que nós tivemos no Congresso Nacional nos coloca isso. Nós precisamos priorizar também as nossas figuras locais, as eleições municipais, estaduais, enfim. Acho que nós temos nomes gigantescos para isso. A gente tem a Olívia Santana, por exemplo, em Salvador, né, no estado da Bahia, hoje deputada estadual, foi candidata a prefeita de Salvador em 2020. Então, a Olívia, por exemplo, é gigantesca. A gente tem aqui no estado de São Paulo, disse para você também, a Paula, que hoje é deputada estadual, junto com a bancada feminista, que traz, inclusive, né, essa perspectiva muito bacana das candidaturas coletivas. Você vota em uma e elege 5 mulheres negras, né? Então, foi uma candidatura de 5 mulheres negras que foram eleitas, inclusive, com mais de 200 mil votos no estado de São Paulo. Então, assim, figuras como essas precisam ter mais prioridade, precisam ser alavancadas. Nós temos no estado do Rio de Janeiro a Thalíria Petroni, por exemplo, uma figura muito importante. A Dani Balbi foi eleita a primeira, né, travesti deputada estadual do Rio de Janeiro, primeira transexual deputada no estado do Rio de Janeiro, professora. Então, assim, ela é gigante, importantíssima. Então, a Erika Hilton, por exemplo. Então, digo essas figuras porque eu acho que são figuras que precisam ser alavancadas no próximo período para que a gente possa
né, também transferir bastante confiança do povo para essas figuras que dão continuidade ao nosso projeto. Então, se Lula de fato não for, né, candidato à reeleição, acredito que nós precisamos de uma mulher negra para poder ser essa grande figura nacional que traga a cara, o desejo e a batalha do nosso povo, mas que a gente precisa transferir também para os nossos municípios e estados, né, em outras lideranças importantíssimas, também mulheres negras que já estão na batalha há muito tempo e que podem representar um avanço muito grande nosso na política. Da hora.